Sejam bem-vindos ao AgriNews Play Brasil. A gente está aqui em Atlanta, onde nós vamos conversar com o Guilherme Minoso, que é médico veterinário, Business Leader Latam da Arm & Hammer. Muito prazer, Guilherme, obrigada por nos receber aqui. E a gente também vai conversar com outro médico veterinário, o Alex Zocchi, que é Business Leader US monogástrico também na Arm & Hammer. Obrigada por abrir a casa de vocês para nós. Muito obrigado, Priscila, e todo o grupo AgriNews por estar aqui também. Bem, na avicultura, o que derruba resultado nem sempre é um surto. A oscilação de resultado, um lote vai bem, o outro vai mal, mesmo com a mesma granja e a mesma formulação, isso acaba afetando os resultados. Guilherme, você fala muito em consistência na América Latina. O que mais explica essa oscilação hoje e onde o produtor mais perde dinheiro sem perceber? Bom, Priscila, o que mais chama a atenção de quem está envolvido no agronegócio, e principalmente na produção animal, é que constantemente somos desafiados, todo o setor é desafiado em sempre melhorar os resultados. Então, consistência, obviamente, é a palavra-chave. Provavelmente teremos alguns eventos como esse, onde vamos estar discutindo, talvez em 5 anos ou 10 anos, como melhorar a conversão alimentar, como melhorar a eficiência, como reduzir os custos e como manter a qualidade. Bom, obviamente, o grande desafio é juntar esses vários fatores num só negócio. Ou seja, a busca vai ser incessante por isso. Então, a conversão alimentar está aí, né? Então, para quem está há muitos anos no mercado, obviamente vê que as conversões acima de 2 a 35, 40 anos atrás, hoje elas são, obviamente, puxadas querendo chegar 1 para 1 e provavelmente vai estar próximo disso. Então, a consistência ela é crucial. Os desafios sanitários eles são frequentes e, e, e esse negócio ele é muito exigente, né? Então, dando como exemplo os países sul-americanos que são cotados como exportadores e exportando para os mercados que têm alta demanda, o controle sanitário sempre será crucial. Alex, você tem muito conhecimento da realidade brasileira, né? Tem. E aí está já há quantos anos aqui nos Estados Unidos? Estou há 12 anos no mercado americano já. Aham. E pensando no que foi perguntado, né, a gente vê que o mercado americano ele é um pouco diferente do mercado brasileiro no que tange ao número, à idade com que as aves vão para o abatedouro. O Brasil tem um perfil mais exportador, né, Guilherme? Então você pega aves de 32 dias, 40, 42 dias. O mercado americano ele não tem um perfil exportador, ele tem um perfil consumidor. E o americano, ele gosta de uma ave um pouco maior também. Então aqui tem um fenômeno que é o que a gente chama de big birds, ou as grandes aves nas quais vão até 60 dias, 65 dias. Então quando você vê o desafio americano versus o desafio brasileiro, o desafio americano é manter a saúde dessas aves até o abate, porque são 62 dias. Imagina, Guilherme, essas aves consomem principalmente o terço final que no Brasil já está abatida, aqui no mercado americano a ave continua. Então, um dos grandes pontos que roubam a performance do produtor americano é a mortalidade. Porque a ave realmente, o custo maior é ração. Sabemos disso. Então, se a ave morre aos 55 dias, ela consumiu uma grande quantidade. Então, realmente, viabilidade, quanto de proteína você leva para o mercado, porque o mercado americano é um consumidor gigante, é um monstro. Então, ele consome tudo e ainda importa. Então, realmente, mortalidade é um dos pontos que o americano realmente presta atenção. Guilherme, para a gente situar o público que está nos assistindo, qual é o foco da Arm & Hammer Animal Nutrition dentro da avicultura? Que tipos de soluções vocês levam e que problemas essas soluções atacam no dia a dia do produtor? Bom, eu vou falar um pouco do mercado latino-americano, né? O meu colega Alex depois vai abordar um pouco o que está acontecendo dentro da indústria norte-americana, indústria avícola norte-americana. Bom, especificamente no mercado latino, a Arm & Hammer é uma empresa que se está expandindo, né, dentro da área de nutrição animal, diferente do que ocorre no mercado americano. Ela é muito reconhecida na área de consumo humano. No mercado latino, nós estamos em processo de desenvolvimento e fazendo um brand awareness ainda, né? Bom, com a experiência na área avícola da Arm & Hammer, ela vem
dos produtos inicialmente originados para a produção animal. Especificamente dentro do mercado avícola, muitos dos produtos que hoje eles são sucesso dentro da indústria, eles foram são produtos que foram adquiridos, são produtos que vieram de empresas que a Arma Hammer ao longo dos últimos anos adquiriu. Por exemplo, Celmanax, Certilos, que são produtos hoje em que existe um enfoque muito importante dentro da indústria de nutrição animal, são produtos que foram adquiridos. E aí que se concentra todos os esforços em termos de pesquisa, desenvolvimento e certamente são produtos de valor agregado que buscam diferenciar muito de produtos que ao longo do tempo se tornaram commodities dentro da produção animal. Alex, você aqui nos Estados Unidos, acho que poderia falar para a gente, do seu ponto de vista, o que coloca a Arm Hammer numa posição diferente para apoiar realidades tão distintas da América Latina? Não, realmente, quando nós observamos a diferença do mercado latino-americano para o mercado americano, a Arm Hammer ela é uma empresa consolidada com relação à marca dentro do mercado americano. Estima-se que uma família a cada 5 usa produtos Arm Hammer aqui Inclusive, eu sou um que uso muito produtos Arm Hammer dentro da minha casa. E essa tecnologia, a qualidade, a confiança que o mercado americano consumidor levou também para a saúde animal. Hoje, para vocês terem uma ideia, 20% de todo o consumo de produtos feed additivos no mercado americano, 20% é de produtos, de um dos produtos que nós temos, principalmente o nosso Bacillus, que é o Certilos. Estima-se que 20% de market share dentro do mercado americano com esse produto. E uma coisa que leva a gente a ter esse market share é porque nós temos um laboratório em Wisconsin que traz isolados de cepas americanas e a gente consegue customizar esse bacilo, esse produto para o próprio cliente. Então isso traz muito mais eficácia do que uma cepa padrão. Então a gente customiza segundo o que a gente tem. Nós temos mais de 82 mil cepas. O que nós temos no laboratório, grandes universidades nos Estados Unidos não têm. Então a gente tem realmente uma estrutura para atender esse mercado. Então realmente confiança, o tempo já demonstrado dentro do mercado e market share e a experiência do nosso equipe técnica. A gente considerando que hoje em dia existem realidades muito diferentes, né, em regiões tão grandes, né, e essa necessidade de adequação é realmente você poder atender dessa maneira tão personalizada é fundamental. Vamos para o campo agora, onde o resultado está escorrendo hoje, né? Quais são os maiores desafios do produtor na América Latina hoje e o que é parecido ou diferente do que vocês veem aqui nos Estados Unidos? Existem desafios sanitários diferentes, pelo menos de maneira aberta, o que a gente pode acessar, mas certamente os desafios eles não são assim tão diferenciados, né? Como se diz, basta procurar que de repente acaba achando, né? Então isso aconteceu com muitas situações sanitárias no passado, né? Por exemplo, salmonela, que é obviamente talvez publicamente seja um dos maiores desafios em diversos países latino-americanos, até com cepas diferenciadas, né? Então hoje trabalhamos aí muito forte em desenvolver ou identificar quais são as cepas de salmonela, por exemplo, e que de fato um dos carros-chefes da nossa linha dentro do mercado latino-americano é a Celmanax. Então, Celmanax é um carboidrato refinado funcional que se diferencia de longe do que eram tradicionalmente as leveduras ou produto à base de leveduras, que no final das contas acabaram aí chegando no mesmo local e não tem a mesma eficiência, né? Então, essa funcionalidade, esse aspecto de estar trabalhando com moléculas muito mais específicas e atingindo determinados tipos de salmonelas, faz, obviamente, do Celmanax, que hoje é bastante comercializado, né, também é o nosso principal produto dentro da região, um sucesso dentro da produção avícola latino-americana. E estendendo o Celmanax no mercado americano também tem a sua importância. Como nós temos um corpo técnico bem estruturado, nós começamos a perceber que, observando a quantidade de aves que vai para o mercado americano por semana, nos últimos anos estava na casa de 200 milhões de aves alojadas por semana. Só que nos últimos 2 anos começou a redução por mortalidade embrionária, e isso dentro do incubatório e também nas matrizes. E aí começamos a investigar o porquê essa mortalidade, que agora no último ano foi na casa de 196 milhões de aves
Então, há um gap entre o que era e o que é. E começamos a descobrir, através dos isolados de campo, que o Enterococcus é um dos grandes causadores de mortalidade embrionária. Com isso, nós começamos a desenvolver dentro do nosso grupo e nós descobrimos, através de pesquisa, que nós conseguimos isolar Enterococcus de campo e montamos e fizemos um produto que se chama o Enterocore, que é o Enterocore Program que nós estamos lançando aqui. E colocamos no mercado com cepas customizadas para o desafio americano e houve resultados que vai ser apresentado hoje, inclusive, às 11h30 da manhã, pelo nosso gerente técnico. Houve redução nas empresas nas quais nós colocamos esse produto, à base de Enterococcus, de 3% de redução de mortalidade, principalmente no ciclo do frango. Então você imagina, quando você tem 3, 4 ou de milhões de aves por empresa ou por complexo, por semana, isso é um volume grande. Estima-se que chega a 3 bilhões de dólares de perda de Enterococcus por Enterococcus. E não se fala muito nisso, porque Enterococcus é parte da flora, só que quando associado a manejo ou a qualidade sanitária dentro do incubatório, isso potencializa e causa muita mortalidade no frango também. Então eu acredito que vai se falar muito sobre o Enterococcus no futuro, como já está sendo falado no mercado americano. E entra um pouco até numa pergunta que eu ia fazer aqui sobre como que vocês transformam o aprendizado nos Estados Unidos em algo aplicável no Brasil e América Latina. Acho que isso tem muita relação com essa pergunta, né? Bem, dentro desses desafios que você citou, o Enterococcus, né, é um ponto grande. Queria traduzir isso em impacto prático. Você já trouxe essas informações a respeito de volume. A gente sabe o quanto de recurso tem você conseguir enfrentar 3%, resolver 3% de um problema como esse, né? Vamos ver aqui. Qual é o primeiro sinal de alerta que uma equipe técnica deveria monitorar para não perceber tarde demais que o Enterococcus está presente na produção? Quando nós olhamos a questão do Enterococcus, muitos veterinários vão dizer, poxa, mas eu sei que tem Enterococcus na minha integração. Porém, quando você tem sinais de estresse ou gerenciamento de desinfecção, problemas de desinfecção ou fatores de estresse ou qualquer fator externo também, isso potencializa a patogenicidade do Enterococcus. Então, o que nós fizemos? A gente vai não somente no frango ver as mortalidades iniciais e finais, mas a gente vai também no incubatório, ver a questão sanitária, ver a questão de eclosão de pintinho, ver se está dentro dos padrões, ver as matrizes. Então, quando nós pensamos no programa para controle de Enterococcus, a gente pensa desde a matriz, incubatório e frango. Porque isso está tudo associado. A gente não pode viver num silo, né, Guilherme? A gente não pode pensar em frango somente no frango, nós temos que pensar para trás. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão olhando a gente agora estão pensando, é verdade, você tem que falar com a pessoa da incubação, o cara de reprodutoras. E muitas vezes as reprodutoras você começa a trabalhar hoje para ver resultado bem lá na frente. Então é assim que a Arm & Hammer trabalha. A gente traz o nosso corpo técnico, nós estamos lançando aqui no IPPE o Enterocore Program, que envolve nosso laboratório com resultados. A gente consegue avaliar se o desafio de Enterococcus é alto, porque isso também depende da dose que você vai usar. A gente faz análises mensais para ter uma ideia de como está a situação de limpeza também do incubatório. E a ideia é que a gente consiga reduzir a mortalidade no frango, mas também melhore a questão das reprodutoras e incubatório. Quando as empresas usam no mercado americano, elas começam com as reprodutoras. Depois elas vão com a solução para o frango. Legal, e a gente falou um pouco assim de que momentos usar a solução ou buscar a presença, mas existe um sinal que o pessoal que está ali no campo deva ficar alerta para falar, opa, isso aqui pode ser Enterococcus? Os sinais é porque o Enterococcus, diferente de uma coccidiose ou de uma enterite necrótica, ela não causa aqueles sinais clínicos clássicos como uma coccidiose. Quando você vai ao campo, abre uma ave, você vê uma Hemera cervulina claramente ali quando você tem um desafio. O Enterococcus ele é silencioso muitas vezes, apesar que você vê muitas reações como kickback ou problemas respiratórios. Tem algumas lesões e síndromes que está associado ao Enterococcus, mas existem também situações que ela é silenciosa. Você vê no prejuízo mesmo, que é onde pega o produtor, principalmente americano. É na mortalidade final, que ninguém está querendo 1% de mortalidade final. Como nós falamos, já comeu
praticamente 99% da ração, ou seja, o custo já foi pago. Então é uma doença silenciosa muitas vezes também. Então tem que ser identificado desde a reprodutora, como foi falado, até o abatedouro. Então isso é algo que não se fala porque precisa de uma certa sofisticação. E a Arm Hammer tem essa sofisticação para descobrir aonde está o prejuízo dentro da cadeia avícola. Guilherme, qual que é a expectativa em relação a essa nova tecnologia no mercado brasileiro? Sim, nós estamos trabalhando já nesse processo. Claramente existem cepas que são muito mais tropicais, ou bactérias que são muito mais causadoras de patogenicidade nas aves dentro do próprio Brasil, onde é um país gigante. Regionalmente podemos dividi-lo aí talvez em cepas que podem ser distintas. Eu vejo como a grande chave que a Arm Hammer tem é esse banco de 82 mil cepas de bactérias benéficas, né, assim podemos chamá-las, e que combinadas vão trabalhar em favor da saúde animal, ou seja, combatendo enterococose ou eventualmente a combinação Celmanax mais Certilos, trabalhando melhor no controle de salmonela e também propiciando aí, obviamente, uma melhor saúde animal em diferentes situações que podem ser identificadas aí como enterococcus, né? O projeto nosso é trabalhar já no decorrer desse ano, termos aí algo dentro do mercado brasileiro. Já temos isso muito desenvolvido no mercado mexicano, na própria Costa Rica. Vamos estar lançando muito em breve no mercado chileno. Então, obviamente, passo a passo aí, trabalhando em distintos desafios para, obviamente, ocupar um espaço aí para melhor desempenho animal. É uma novidade que já vem com muita força, né? Porque se ela sai de um mercado tão grandioso como o norte-americano e também entra no Brasil também, que é um mercado referência para o mundo todo, né? Ela já vem com muita força embutida nela, né? É um valor agregado fortíssimo essa experiência. A gente começou falando de consistência e eu quero fazer um fechamento prático, voltando a falar aqui de consistência. Se um técnico quisesse começar amanhã a ganhar consistência, qual é o primeiro passo e qual indicador confirma que ele começou certo? O técnico, obviamente, ele tem que conhecer muito, muito bem a granja, obviamente, quais são os desafios, porque um problema sanitário muitas vezes não está associado só ao não uso de um produto eficiente, vamos dizer assim, para cobrir aquela necessidade. O manejo é um fator importantíssimo, né, dentro da granja. O produtor em si, a maneira como ele vai lidar no dia a dia, conhecendo obviamente bem o seu aspecto, eu acho que sabendo o conhecimento, melhor dizendo, da granja, do histórico da granja, a maneira como o produtor leva os animais do início até o abate, né? Imagina aqui nos Estados Unidos ficar nisso aí durante 62 dias não deve ser algo fácil, né? Então o Brasil tem a vantagem que reduz em 1/3 esse desafio, né? Então, mas sempre vai haver desafios. Então o conhecimento da granja é crucial por parte do produtor, por parte do técnico. É quase como ser uma mãe atenciosa, Alex, aquela que conhece o histórico da criança desde o berço e está de olho em qualquer respirada diferente, né? É verdade. Isso me trouxe uma certa nostalgia, porque eu me lembrei quando eu era veterinário lá em Chapecó, em 2003, e muitos que vão estar nos assistindo de Chapecó e lá do Oeste Catarinense, e quando eu era veterinário de campo lá, e a gente tem que, quando a gente está começando nessa, porque a avicultura é muito dinâmica mesmo, ela muda, ela tem que estar sempre avançando, mas existem pilares que não podem, são inegociáveis. Realmente você entrar numa granja, você primeiro ouvir o que a ave está falando, e muitas vezes ela fala, ela reclama também. Quais são as reclamações da ave? Vê a ração, vê a qualidade da água, vê a temperatura do ambiente, fala com o produtor, vê qual é a dor que ele também está sentindo, vê como é que está se a ave está heterogênea, observa os fatores, a métrica, vê a mortalidade inicial, a idade da matriz. Tem alguns passos que a gente não pode deixar de fazer. Então, realmente, isso seria importante para quem está começando aí na avicultura. Uma mensagem final para quem está nos assistindo, Guilherme e Alex, por favor. A mensagem final é que o público que não nos conhece ainda da América Latina, que
venham nos ver aqui em Atlanta, venham conhecer muito mais empresa. Nós estamos aqui temos a vantagem de ter um brasileiro trabalhando no mercado americano com avicultura, que é obviamente talvez, em termos de produção animal, a parte mais forte do agronegócio brasileiro, né? Então, eu acho que são vantagens que a gente tem, né? E temos, obviamente, um corpo técnico e uma estrutura técnica aí que, obviamente, está pronta para trabalhar dentro da solução de produção animal. Eu sempre eu utilizo uma frase que é a seguinte: a Arm & Hammer não estaria comercializando os produtos para uso como aditivo na nutrição animal com a mesma marca daqueles de consumo humano. Então, ela não colocaria em risco isso, né? Então, é uma empresa com ações, ela está no mercado de bolsas, então, obviamente, ela tem um compliance muito forte, ela está para cumprir, obviamente, aquilo que ela está prometendo com sua marca. Eu diria também, para quem está aqui em Atlanta, venham visitar a gente, conversar aqui, tomar um café, falar português um pouco. Se quiser falar inglês também, a gente ajuda também. E o mercado americano é muito dinâmico, né? Mas tem muitas similaridades com o mercado brasileiro. Então, a forma com que se cria, tirando, claro, algumas áreas, porque o Brasil é um perfil mais exportador e o mercado americano mais consumidor. É diferente a forma. Mas para aqueles que estão aqui, querem nos visitar, realmente a Arm & Hammer, como o Guilherme falou, é uma marca muito conhecida no mercado americano por muitas e muitas e muitas décadas. Existe um corpo técnico muito sólido, com pesquisa e inovação, e vai vir muita coisa boa aí para frente. Vocês vão ouvir falar muito ainda de certos produtos e serviços que nós vamos lançar aí com relação ao EnteroCore e outros desafios que já estamos identificando e descobrindo através do nosso banco de dados aí do nosso laboratório. Alex, um prazer conhecê-lo pessoalmente. O Muito Guilherme obrigado. eu já conhecia. A gente esteve conversando ano passado aqui no IPPE, né? Então a gente já tem uma parceria com a Arm & Hammer e a gente acompanha os trabalhos, as publicações, os conteúdos. É uma empresa realmente muito séria. E você tocou num ponto que eu achei muito interessante, que quando vocês estavam falando da origem da saúde humana, eu considerei isso. Eu acho que é um referencial muito importante, né? Da seriedade do trabalho, ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre o nível de exigência do mercado da produção animal também, né? Que não são coisas secundárias, né? Tá tudo ali no primeiro plano. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada por nos receber aqui. Obrigado, Priscila. Nos vemos no próximo ano. Isso.